pouco disso aqui hoje, e é uma benção. Então, queridos, vamos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor? Quero convidar o irmão, a irmã, a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, os versículos 1 a 14. Romanos 6, do 1 a 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Vou fazer a leitura aqui. E o irmão, por favor, acompanhe e mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o sermão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho o costume de dizer em minha igreja, na igreja que estou pastoreando, né, melhor dizendo, de que a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta onde nós conseguimos perceber a plenitude do evangelho num texto só. Se alguém pudesse me dizer assim, Pastor João, qual texto da Bíblia, qual livro da Bíblia você preservaria se só pudesse ficar com um? E eu responderia claramente a carta de Paulo aos Romanos. E não estou aqui querendo dizer que a carta de Paulo aos Romanos é superior aos demais textos das Escrituras. Não é isso. Mas sim porque contém todas as informações necessárias em relação ao Evangelho num texto só. Isso é maravilhoso. Paulo trabalha a graça de Deus de uma forma neste texto em que nenhum cristão, após ler a carta de Paulo aos Romanos, perde a sua convicção de que foi alcançado por esta mesma graça, escolhido por Deus através dela e abençoado por Deus através desta graça. É nesse texto de Paulo aos Romanos em que nós vamos perceber Paulo falando a respeito da morte da lei na relação entre Cristo e a igreja e o povo judeu, fazendo do povo judeu e a igreja cristã um povo só. Ou seja, a maldição da lei, que é a condenação pelo fato de ninguém, absolutamente ninguém conseguir cumpri-la, é anulada pela graça de Cristo. Nós sabemos, a lei é útil, ela é boa, e nós a usamos para a nossa santificação, mas nós não vivemos por ela. É nesse texto que Paulo vai dizer que nós somos completamente depravados no nosso ser, no sentido de que, naturalmente, nós não temos nenhuma disposição para o bem. E se não for a graça de Deus, nós não podemos fazer nenhum bem. E quando nós o fazemos, é pela graça de Deus que fazemos.
É nesse texto que Paulo vai dizer que judeus e gentios não têm vantagens nem desvantagens diante de Deus, porque ambos estão condenados nos seus próprios delitos e pecados. E como é maravilhoso perceber que a graça de Deus que atuou nos judeus também agora atua nos gentios. Isso é maravilhoso. Nós devemos nos lembrar que foi graças à leitura desta carta, em primeiro lugar, graças a Deus, obviamente, mas foi a leitura desta carta que fez com que Martinho Lutero percebesse que o justo vive pela fé e é justificado pela fé somente. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o texto diz claramente: o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Somos alcançados pela fé. E somos justificados pela fé. E Martinho Lutero, depois de ouvir isto, foi, como eu posso dizer, não sei se diria acalmado, mas consolado, aceito. Ele sentiu-se confortável em relação a Deus pela primeira vez na sua vida, coisa que ele jamais havia experimentado, por sentir-se pecador ao ponto de não conseguir ser aceito por Deus. Esse texto é um texto divisor de águas. Mas onde nós estamos aqui? Por que nós lemos o capítulo 6? O capítulo 6 é uma explicação de Paulo contra a monotonia. A monotonia daqueles que pensam que, por estarem na graça do Senhor, foram justificados ao ponto de não terem mais nenhuma responsabilidade em relação à sua vida diante de Deus. Paulo quer responder a essa questão, deixando bem claro que os cristãos morreram para o pecado. E por isso, eu anuncio o tema desta mensagem, que é o poder santificador da graça de Deus. Se a graça de Deus tem o poder de me libertar, de te libertar da escravidão da lei, da condenação da lei, das coisas que a lei nos impediam de nos chegar a Deus, ela também tem o poder e nós temos o dever de nos santificar através dela para este mesmo Deus, porque nós fomos resgatados dos nossos pecados. Então, Paulo vai começar o seu texto dizendo, olha, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Se o irmão ler no capítulo 5 do texto, vai perceber ali no finalzinho do capítulo por que Paulo está falando isso aqui agora. Quando Paulo fala assim, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Alguém lendo isso poderia dizer, olha, já que através do pecado a graça de Deus foi superabundante, vamos pecar ainda mais, porque assim a graça vai ser ainda maior. E Paulo está dizendo, não, pelo amor de Deus, não pense assim. Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Ele responde, versículo 2, de maneira nenhuma. Como nós vamos viver no pecado? Nós, os que para ele morremos. A resposta de Paulo aqui, ela é enfática, ela não deixa dúvidas, que os cristãos morreram para o pecado, porque foi por conta destes mesmos pecados que nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Nós não podemos, como dizia Spurgeon, nos alegrar com a razão que matou o nosso Senhor. Se eu sei que foi por conta dos meus pecados que o meu Senhor, que era santo, inocente, imaculado, perfeito, o Deus encarnado, morreu, como eu posso me alegrar pecando? Como eu posso querer pecar ainda mais? Não, é o contrário. Agora que a graça de Deus me libertou da escravidão do pecado, o pecado morreu para mim, ele acabou. Não existe mais, nós morremos para ele. Paulo agora vai explicar o que é esse morrer. O que é morrer para o pecado? Ele vai continuar falando aí nos versículos 3 e 4. Ele vai falar que nós estamos unidos com Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, você está unido com Cristo. Você foi colocado no corpo do Senhor. Você e ele agora são um só. Como um noivo com a sua noiva. Como o corpo com o seu cabeça. Você é parte do corpo de Cristo. Por isso, nós estamos unidos com ele. Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz assim no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. O batismo é a união do crente.
O batismo, ele representa essa mudança que ocorre no interior do crente, quando Jesus batiza o crente com o Espírito Santo, e ele então está convencido do pecado, da justiça, do juízo, e professa a fé, e também quer ser batizado e receber o sacramento do batismo, que oficializa entre Deus e os homens essa relação mútua, essa dependência, esse amor, essa união inseparável que nós temos com Jesus. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo faz um ponto entre a ressurreição de Jesus e a novidade de vida. Da mesma forma como nós fomos batizados com Cristo na morte de Cristo, da mesma forma como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com o corpo glorificado, na glória, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas enquanto isso não acontece, os efeitos desta nova vida já devem começar a surgir. E ele então vai continuar expondo isso adiante. No versículo 5, onde Paulo vai fazer essa aplicação da morte e da ressurreição aí juntas. Ele fala assim, olha, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo aplica a morte e a ressurreição de Cristo a esse tema. Ele não quer que entendamos aqui que trata-se da ressurreição final, mas da ressurreição do nosso próprio ser. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos dá vida. O cristão está perfeitamente habilitado a viver de acordo com a vontade de Deus, porque ele é livre da escravidão do pecado. Então, aqui Paulo faz a aplicação daquela questão que nós dizemos o já e ainda não. Então, ele faz a aplicação daquilo que será no que é agora. Ou seja, nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado e nunca mais poderemos pecar. Ou seja, o corpo que eu tenho agora, a mente que eu tenho agora, o coração que eu tenho agora, a vontade que eu tenho agora, devem corresponder a essa realidade que eu espero lá no futuro. Eu não posso querer viver na eternidade ao lado de Deus, em santidade perfeita, sem pecar, querendo viver uma vida de pecado aqui agora. Eu preciso anelar por isso. Eu preciso desejar ser santo. Eu preciso desejar as coisas que são de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo vai argumentar isso com base na libertação que Jesus nos deu do pecado. Os versículos 6 e 7, quando ele diz que o nosso velho homem foi crucificado e o corpo do pecado destruído, o corpo do pecado não entendo o seu corpo físico, mas sim o corpo que está escravizado ao pecado, à vontade pecaminosa. Tá? Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Aqui Paulo faz mais uma vez da morte do crente para o pecado. Fala mais uma vez disso. Desta vez nos fazendo lembrar que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Significa que não há uma mistura de novo e velho homem, naquele que declara sua fé em Jesus. Pelo contrário, o crente não tem mais o controle do seu corpo submetido ao pecado como um escravo. Ele agora é escravo de Cristo. Ele vive para Cristo. O pecador que morreu para o pecado é declarado justo e inculpável diante de Deus. E aqui a gente precisa abrir um parêntese para lembrar que Paulo, no capítulo 5, está falando justamente do contraponto que existe entre Adão e Cristo. Ali na segunda metade do capítulo 5, ele fala a respeito dessa diferença que há entre o reino de Adão e o reino de Cristo. E ele diz que o reino de Cristo substituiu o reino de Adão. Isso significa que o nosso velho homem que estava em Adão morreu. E agora nós estamos plenamente unidos com Cristo, o homem que é vivo, aquele que se tornou espírito vivificante, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 também. Então, o homem está unido com Jesus na morte e na ressurreição. E os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo no crente precisam começar a ser visíveis no aqui e no agora, e então culminados na vida eterna. Os versículos 8 e 9, Paulo vai dizer que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Quando ele diz que nós já morremos com Cristo e também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre e a morte não tem domínio sobre ele. O fato de Cristo
ter morrido e ressuscitado nos faz lembrar a razão pela qual isto aconteceu. Como já dissemos, por conta do pecado dos eleitos. Cristo levou sobre si estes pecados e, por isso, foi identificado como merecedor da morte, pois o salário do pecado é a morte. E quando ele ressuscita, ele demonstra o seu poder soberano sobre ela, derrotando-a e aplicando os benefícios de sua vitória aos eleitos. Uma vida liberta da influência da morte. Esta vida não é inerte, mas move-se em direção a Deus com fé. E daí vem o termo cremos. Quando nós dizemos nós cremos, nós estamos também dizendo nós vivemos. A nossa fé não é uma fé baseada no intelecto. Quem acredita nisso são os gnósticos, que acreditam que a salvação é apenas da alma. O corpo é jogado fora, a vida é jogada fora, mas a alma e o espírito são preservados. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que o homem inteiro é salvo por Deus. E o fato de Cristo ter morrido é justamente pelo fato dele ter carregado os nossos pecados. Porque Jesus é santo, ele não tinha pecado. Ele levou os nossos pecados, ele morreu por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas maldições. Ele tomou sobre si e carregou aquilo no madeiro e foi ali sacrificado como um perfeito sacrifício diante do templo de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje, trazidos de volta à presença dele, reconciliados com ele. No versículo 10, Paulo vai falar a respeito da nossa dependência da graça de Deus, da graça de Cristo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis de serem interpretados aqui nesse texto, porque ele fala que Jesus morreu para o pecado. Mas como Jesus morreu para o pecado se ele não era pecador? O que isso significa? A graça de Cristo ela é concedida aos crentes pelo fato de ter Cristo morrido por eles. Ou seja, este favor de Deus em Cristo é nos concedido por imputação. Ou seja, ele é colocado em nós. Ele não nos pertence. Ele não é o que nós adquirimos. Cristo adquiriu para nós e nos deu. Ou seja, quando Paulo diz que Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, ele não está dizendo que ele morreu para o pecado para não ser mais governado por ele. Pelo contrário. Cristo morreu para o pecado no sentido vicário, substitutivo, se colocando no lugar de quem? Daqueles que receberiam a graça para serem salvos. Morrendo pelo seu povo, enquanto nós morremos para o pecado em Cristo. Isto é fundamental, é de fundamental importância entendermos isso, para que nós não apliquemos qualquer pecaminosidade a Deus. Cristo morre para os nossos pecados e vive para Deus, que isso fique bem claro. Há uma heresia na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que esta igreja afirma que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, nós todos estamos perdidos. Porque como alguém com uma natureza pecaminosa pode morrer por outra pessoa? Ou seja, isso é impossível. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda bem este ponto. Cristo morreu para os nossos pecados. Não para os pecados dele, porque ele não era pecador. Ele não tinha pecado. E no versículo 11, Paulo vai falar a respeito de nós começarmos a nos valer desta graça. Ele vai começar a dar direcionamentos para a igreja, para que a igreja possa, então, se valer desta graça e aplicar isso à sua vida. E a primeira exortação de Paulo para os crentes aqui é para confirmarem as suas vidas em Cristo. Está no versículo 11. Não reine, não governe, não ordene, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo está dizendo, olha, não deixe o pecado governar vocês. Não deixe ele reinar na vida de vocês. Não deixe ele ser o soberano da vida de vocês. Então, vale-se do favor imerecido que receberam de Deus e vivam em novidade de vida. Esse poder só é possível aos crentes através do Espírito Santo que opera nos crentes, capacitando-os a viverem de maneira agradável a Deus. Portanto, os crentes possuem absolutamente todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade. Quando Paulo fala isso, por exemplo, ele cita isso em Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E Pedro também, visto como pelo seu muito poder, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 3 a 7, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, a vossa virtude ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Paulo elenca essas 8 coisas que estão uma atrelada à outra e que nos identificam como cristãos. Aliás, Pedro faz isso, perdão. Quando ele diz que nós devemos associar a fé à virtude. Não importa se eu tenho fé, mas a minha vida não corresponde com a fé que eu professo. Não adianta ter a virtude se eu não tenho conhecimento. Porque se eu tiver uma virtude sem o conhecimento, a minha vida prática é vã, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Mas se eu tenho conhecimento e não tenho domínio próprio, também não adianta, porque aí o meu conhecimento fica na área do intelecto e não na área da vida. Mas se eu tenho domínio próprio, mas não tenho a perseverança, ou seja, quando vem a tribulação, a angústia, a dificuldade, os momentos difíceis, eu fraquejo, também não adianta. Mas ainda que eu tenha a perseverança e não tenha a piedade, também não importa, porque do que adianta perseverar diante das tribulações se eu sou arrogante e não sou piedoso? Mas ainda que eu seja piedoso e não seja fraterno, do que adianta ser piedoso se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão? Mas ainda que eu tenha comunhão com o meu irmão, do que adianta ter essa comunhão se ela é sem o amor? Porque o amor é que une todas as coisas, entende? Uma coisa precisa estar atrelada à outra. A nossa vida precisa estar atrelada tanto àquilo que entendemos e conhecemos e professamos e praticamos com aquilo que verdadeiramente vivemos. Precisa um ser o efeito do outro. Não posso ter um fruto ruim numa árvore boa, nem uma árvore ruim produzir fruto bom. Isto é impossível. Por isso, nossa vida deve corresponder ao chamado que nós dizemos seguir. E nos versículos 12 e 13, ele vai falar a respeito da antiga escravidão. Ou seja, o escravo liberto não serve mais o seu antigo senhor. Acabou, aquela relação morreu. Veja o que ele diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui Paulo está dizendo que os crentes não são mais escravos do pecado, e que, portanto, possuem total poder e domínio para dizer não a ele. As lutas constantes contra o pecado serão uma realidade na vida do crente. Porém, cumpre a ele dominar o pecado e não permitir que influencie sua vida, que não a domine. A figura do corpo, novamente apresentada, indica que os crentes não devem entregar os seus membros para uso desonroso, mas para o bom serviço a Deus, consagrando-se completamente a Ele. Ou seja, aquela escravidão do pecado, ou seja, o pecado que reinava, que dominava, que tocava a regra da sua vida, ele não pode mais fazer isso. O pecado precisa ser um obstáculo no meio do caminho, e não o motivo do seu viver. Você não pode viver na dependência dele, mas quando ele acontecer, ele precisa ser uma coisa inconstante. Aconteceu uma fatalidade, e não uma normalidade, não uma vida adequada ao pecado. Pelo contrário, o escravo liberto não serve mais o seu antigo senhor. Agora você é escravo de Cristo. Cristo é o seu senhor. É necessário fazer, então, a vontade do seu novo senhor. E como que Paulo diz para a gente fazer? Não entregue o seu corpo a fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. E os seus membros que antes, o seu corpo que antes servia ao pecado, agora faça-o servir ao Senhor. Cuide dele no sentido de agradar a Deus.
e não mais agradar às suas próprias vontades, às vontades do mundo, de Satanás, de ninguém que sequer que seja. Nós estamos aqui para agradar tão somente o Senhor. E no versículo 14, Paulo vai falar desse contraponto entre lei e graça, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei é capaz de identificar e punir o pecado. Porém, ela é incapaz de salvar o pecador. As obras da lei não podem salvar. Sendo assim, capacitados pela graça em Cristo, os crentes têm o poder de obedecer aos mandamentos de Cristo e servi-lo com amor e integridade. Sendo assim, todo crente em Cristo é eficazmente preparado para lutar contra o pecado e ser cheio do Espírito Santo. Paulo não está jogando a lei fora. Ele está dizendo é que nós não estamos mais presos à escravidão da lei, à maldição da lei, à condenação da lei. Isso não. Acabou. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, capacitados a viver de acordo com a vontade do Senhor. Qual é o impacto, então, da graça santificadora de Cristo na vida da igreja? Eu quero fazer menção de 3 bem rapidamente. A primeira delas é que a graça de Deus precisa gerar no nosso coração uma nova identidade, a identidade cristã, ser nova criação. A minha vida não pode mais se identificar com a vida regressa que eu tive antes da minha conversão. Aquele velho eu morreu. Ele foi sepultado, foi crucificado com Cristo. Ele foi colocado ali no madeiro, ele está morto, ponto final. É uma nova identidade, é um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova criatura, é uma nova criação. Deus está redimindo a sua criação através de Cristo. Portanto, nós precisamos de uma nova identidade, que é a identidade de Jesus. A nossa aparência, ela não pode mais se identificar com a aparência do mundo, mas ela deve se identificar com a aparência de Cristo. Portanto, nós precisamos ter nova identidade. Eu não posso mais ser identificado com o mundo, eu preciso ser identificado para Deus. Daí a fala de Paulo lá no início do texto. Como poderemos viver para o pecado, nós que para ele morremos? Aquele velho homem morreu, aquela velha mulher morreu, aquela pessoa morreu, está sepultada, acabou. Agora quem vive é Cristo Jesus. E essa identidade precisa ser confirmada na vida. O segundo impacto que eu poderia mencionar é a santificação interior, que é aquela santificação em que você consegue perceber na sua vida aqueles pecados que ainda precisam ser abandonados, aquelas faltas que ainda precisam ser anuladas em Cristo, aquela falta de perseverança, aquele pecado de estimação, aquela coisa que ainda me atrapalha a atingir um grau maior em direção ao meu relacionamento com Deus. A graça de Deus, ela nos incomoda. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração pela palavra, de que nós estamos errados. Ele geme em nosso favor diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E por isso nós precisamos, dia após dia, abandonar gradualmente os nossos pecados. Para nós dominá-los e derrotá-los, precisamos primeiramente reconhecer que somos pecadores e que precisamos nos desvencilhar deles o mais rápido possível. Por isso, a santificação na vida, ela faz parte da vida do novo convertido. Aquela pessoa que furtava, não furta mais. Aquela pessoa que adulterava, não adultera mais. Aquela pessoa que era entregue aos vícios, não é mais entregue aos vícios. Aquela pessoa que tinha uma má compreensão da vida, não tem mais uma má compreensão da vida. Aquela pessoa que era soberba, que era arrogante, que tinha um olhar altivo, não mais age assim, porque agora ela é humilde, submissa a Jesus. Essas mudanças vão acontecendo no decorrer da nossa vida até Cristo voltar, ou até que nós morramos nesta vida, neste mundo. Por isso, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como diz o autor da Carta aos Hebreus, ela é processo necessário na vida de quem é convertido. E, por fim, o impacto da graça santificadora de Cristo impacta em santo serviço. Ou seja, as minhas ações em relação ao meu próximo também precisam ser vistas. Não só o meu intelecto, o meu conhecimento, o meu comportamento precisa ser observado, mas também as minhas ações, o que eu faço com isso em relação ao meu próximo precisa também ser verificado. Ou seja, nós teremos de ter compaixão pelo nosso próximo,
cuidar do nosso próximo, amar o nosso próximo, pregar o evangelho aos que estão perdidos, pregar libertação aos cativos, orar por aqueles que estão em opressão, ter uma vida digna, uma vida de oração, uma pessoa exemplar no seu trabalho, dentro de casa, na sua família, na sociedade, um cristão íntegro, que onde ele andar, ele é reconhecido como cristão por conta também das suas obras. Apesar de nós não sermos salvos pelas obras, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No versículo 10, ele finaliza o texto dizendo, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, apesar de não sermos salvos pelas nossas obras, nós temos as obras como uma confirmação da nossa conversão. Deus só aceita a adoração de quem tem integridade na vida e na fala. Não adianta ter uma vida de piedade sem o conhecimento. E também não adianta ter o conhecimento sem a piedade. Deus quer as duas coisas. Lá no profeta Isaías, quando o povo ia adorar o Senhor e levantavam as suas mãos para o alto para adorá-lo, ele dizia, olha, as suas mãos estão todas cheias de sangue. Os seus sacrifícios me causam nojo. Por que Deus falou isso? Porque o coração estava longe do propósito. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva uma vida cristã longe do pecado. Você morreu para o pecado. Você está junto com Cristo. Você é nova criatura. Você foi batizado em Cristo, tem um relacionamento profundo com Jesus. Valha-se da graça de Deus. Não entregue o seu corpo ao domínio do pecado. Tenha uma identidade cristã. Santifique-se. Pratique a sua fé na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for, para que então a graça de Deus seja cada vez mais abundante sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos conceda de vivermos de maneira agradável a Ele, em o nome de Jesus. Vamos orar rapidamente? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, poder ler a Tua palavra e entender a Tua palavra. Senhor, nesse momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, aqueles que ouviram, que entenderam, que guardaram no coração, que eles possam praticá-la, entendê-la, guardá-la, protegê-la com todo o amor e com toda a fidelidade. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão aqui, para que eles possam, ó Deus, multiplicar o Teu evangelho onde quer que eles estejam. Que eles sejam sal e luz. E creio que eles têm sido sal e luz na vida dos seus familiares, amigos, sociedade, igreja, e que eles continuem assim sendo, Pai, como luzeiros no mundo, pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, amando a Tua palavra e aguardando com toda a esperança e alegria a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, reverendo João.